Então, qual é o nosso propósito? Por que nós estamos aqui encarnados? Quando a gente pensa, por exemplo, com tantos dos nossos irmãos, né, como eu falei, que retornaram à pátria espiritual e nós aqui ficamos, por que ainda estamos? Né? Há muitos os chamados, poucos os escolhidos. E como nós somos chamados? Qual é esse chamamento? Quando nós, por exemplo, passamos na rua e vemos um irmão nosso passando por dificuldade, às vezes um morador de rua, uma criança pedindo esmola, uma mãe, né, vendendo bala, alguma coisa, qual é a nossa atitude perante aquela ação, né, perante aquele cenário? Muitos são chamados, nem todos são chamados. Quando se vê essa cena, muitos simplesmente ignoram, passam adiante, fingem que não estão vendo, riem daquela situação, muitas vezes, né? Mas, na verdade, ali é um chamamento. Nós estamos ali sendo chamados para outra coisa além da matéria, além do mundo material. Esse é um tipo de chamamento. Quando nós, por exemplo, presenciamos alguns de nossos irmãos, por exemplo, dedicando o seu tempo de descanso ao próximo, praticando a caridade, é uma forma de chamamento. A gente pensa, nossa, mas a pessoa poderia estar num domingo descansando com a sua família em casa e está ali praticando a caridade de alguma forma. É um chamamento, porque nos mostra então... Tudo bem? Boa noite. Seja bem-vindo, meu amigo. É um chamamento. Todos nós estamos sendo chamados sempre. Agora, o chamamento não é para todos, como a gente viu aqui, não são todos os chamados. Por quê? O chamamento, às vezes, é como o apito de um adestrador de cães. Como assim? Porque esse apito, ele produz uma vibração, né, uma frequência que somente os cães que estão ali com os receptores próprios que podem ouvir. Assim somos nós. Se nós não estivermos na mesma sintonia, nós não vamos escutar esse chamamento. Então é necessário que nós estejamos na mesma sintonia, com um pensamento um pouco elevado, fora do total imersão no materialismo, para que possamos escutar esse chamamento. Agora, a gente escuta o chamamento, mas nem todos são escolhidos. E por quê? Se nós escutamos o chamamento de Jesus, por que nós não somos então escolhidos? Para ser escolhido, não é uma preleção de Deus. Deus não está ali com o dedo, você sim, você não. Somos nós que nos colocamos a ser escolhidos. O chamamento para o trabalho na seara do Mestre, por exemplo, todos nós recebemos. O chamamento de estar aqui hoje numa palestra, nós recebemos. Aquelas pessoas que recebem o chamamento de trabalhar na caridade, na distribuição do alimento, por exemplo, aos moradores de rua, às pessoas carentes, receberam o chamamento, se colocaram à disposição, e eis então que o trabalho apareceu. Então, você ser escolhido está mais ligado a você se pôr à disposição, você estar à disposição para ser aliciado, né? Então, quando a gente começa a ler então o capítulo 18, há muitos chamados e poucos escolhidos. Kardec, então, inicia esse capítulo colocando a parábola do festim de núpcias, né? A gente lembra bem dessa parábola, né? E ele começa comparando o reino de Deus, onde tudo é felicidade e tranquilidade, a uma festa, né? Porque naquela época era mais fácil para as pessoas entenderem. Então ele fala assim, o reino de Deus é comparado, então, a uma festa. Só um minutinho, aí você pode, tá bom? Eu deixo você falar assim. É comparado, então, a um festim de núpcias, a uma festa. Então, o que acontece? O rei vai ali fazer a comemoração, o festim de núpcias para o seu filho, e ele manda, então, chamar os convidados. Então, ele pede, então, que os seus servos, seus servidores, chamem, então, aqueles que são convidados. E chegando lá, os servidores lá, os convidados, dizem não, eu não quero ir no festim de núpcias. E aí o rei, então, manda de novo que os servidores vão irem até lá. E chegando lá, ele fala, o rei já preparou o jantar, já preparou lá a mesa, né, com todas as comidas, já mandou matar os bois, está tudo pronto esperando vocês. Uns se retiram, vão para a sua casa de campo,
né, o seu conforto, o seu sossego. Outras vão cuidar de seus negócios, seus trabalhos, porque julgam que é mais importante do que a festa. Outros ainda atacam e matam os servidores, porque não gostam da forma como eles falam e tal, e matam os servidores. O rei, então, fica ali com muita raiva, manda os seus exércitos, então, matarem esses homicidas, né, e queimarem a sua cidade. E aí ele, então, pede que os servidores retornem e busquem todos que estiverem ali na cidade, né? Então, entre as vielas, nas praças, né, busca todos que estiverem lá e tragam aqui para o festim. E aí, então, os servidores trazem, então, todas as pessoas, as boas e as más, e coloca ali sentadas, então, à mesa. Bom, e depois o rei chega lá, vê toda a mesa cheia, as pessoas ali, mas ele observa que uma dessas pessoas não está vestindo o traje correto, né? Boa noite. Não está vestindo a indumentária que... Tudo bem, pode entrar, fica à vontade. Não está ali vestindo a indumentária correta, né? O traje de núpcias para aquela festa. Ele pede, então, que seus servidores retirem aquela pessoa, né? Amarrem e atire ela, então, ao fogo. E aí ele ainda fala assim que ali é onde vai haver pranto e ranger de dentes. Aí a gente lê depois a explicação de Kardec e fala realmente que se a gente contar essa história para as pessoas, né, a maioria vai rir, não vai entender. Fala, como assim? Como que alguém chama você para a festa e você não vai? E pior, como é que você mata, né, a pessoa que foi te convidar para essa festa? As pessoas não entendem. E isso está ligado justamente ao chamamento. Ele está ali se referindo, claro, né, ao povo hebreu da época, né, que recebeu ali o primeiro convite, né, e muitos, quem eram esses servidores que iam chamar, né, que iam ali chamar para a festa? Eram os profetas. Eram aqueles que recebiam a palavra do alto, né, que na época eles achavam que era Deus, mas na verdade eram espíritos de luz que estavam ali falando através dos profetas, que nada mais eram que médiuns. Então, os profetas eram mortos porque eles falavam aquilo que eles não queriam ouvir. Isso está ligado, então, diretamente ao chamamento. Quantos de nós, muitas vezes, é chamado para alguma situação como essa e diz não? Prefere, então, ficar no sossego do seu lar, ou cuidar do seu trabalho porque acha que é mais importante, e esquece, então, de dar importância à vida espiritual. Quantos de nós já não fez isso, né? Então, essa parábola trata justamente disso, das pessoas que são chamadas e dizem não ao chamamento. E nós fazemos isso algumas vezes também. Nós recebemos a oportunidade, por exemplo, de trabalhar ou na casa espírita, ou de praticar a caridade, muitas vezes, né? Por exemplo, a caridade ela pode ser material ou moral, como a gente sabe. Quantos de nós, às vezes, cria impedimento de ir até alguém que precisa conversar conosco por julgar que aquela pessoa é muito chata, toda vez que eu vou lá ela fala as mesmas coisas, eu não vou. Ou seja, você está preferindo o seu sossego, a sua tranquilidade, do que levar alento àquela pessoa. Agora, ele coloca aqui que o reino dos céus. Por que o reino dos céus? Porque na época as pessoas queriam o reino dos céus. Você tinha ali a terra, a maldade, toda aquela dificuldade, você queria ir para um lugar tranquilo. Então era o reino de Deus que eles queriam, né? Que algumas pessoas enxergam como o paraíso. O reino de Deus, na verdade, são mundos mais evoluídos, são mundos com menos sofrimentos, né? Ou seja, nós estamos aqui nos preparando exatamente para quê? Para que nós estamos aqui nos preparando? Para ingressar nesses novos mundos. Uma coisa interessante, quando nós estamos aqui, a gente pensa, bom, tudo bem, todos nós aqui temos que fazer nossa reforma íntima, todos nós aqui temos o que melhorar. Correto, isso é fato. Como identificar esses pontos que nós temos que melhorar? E é uma coisa interessantíssima, isso só mostra o quanto nós estamos realmente numa escola. Porque todas as nossas dificuldades, elas se repetem continuamente durante a nossa jornada aqui na Terra. Muda-se o cenário, mudam-se os atores, mudam-se os figurantes, mas o enredo é sempre o mesmo. As nossas dificuldades, elas mudam de forma, mas elas continuam ainda sendo as mesmas. Por exemplo, se nós temos algum irmão que tem dificuldade com álcool, todas as situações na vida dele, ele vai sofrer com álcool. Ou seja, ele vai estar, por exemplo, numa festa, onde ele vai fazer alguma coisa, que ele vai decepcionar alguém, que ele vai, de alguma forma, contrair alguma dívida com aquela situação.
várias vezes. Então, às vezes começa já na escola, depois começa na faculdade, estende para a sua vida com a sua esposa e os seus familiares, né? Então, quer dizer, a dificuldade dele é lidar com o álcool, dele se livrar dessa dependência. A vida vai estar sempre mostrando para ele que aquela dependência só faz mal, que ele precisa mudar aquilo. Isso com todas as outras coisas, a maledicência também é um vício, a gente falar mal das pessoas, né? Quantas vezes às vezes as pessoas não falam mal das outras e aquelas pessoas acabam sabendo e se magoam tanto? E quantas vezes a gente não faz isso durante a vida? Então, para a gente observar quais são os pontos que nós precisamos mudar, é só observar na nossa jornada o que acontece. Quais são as situações que a gente está sempre se entristecendo, que a gente está sempre ficando infeliz. São os pontos que a gente tem que mudar, né? Bom, quando a gente fala então a muitos chamados e poucos escolhidos, é interessante aqui nessa parábola, como a gente falou, e é interessante que Kardec coloca assim, né? O 18º capítulo, há muitos chamados e poucos escolhidos, o 19º, a fé transporta montanhas, e o 20º capítulo são os trabalhadores da última hora. Eu gosto muito desse capítulo, e é a mesma comparação que ele faz também, que o reino dos céus é semelhante a um pai de família, né, que sai de madrugada para aliciar os trabalhadores para a sua vinha. E quando a gente olha, lê essa parábola, tem uma diferença entre essas duas parábolas, a do há muitos chamados e poucos escolhidos e os trabalhadores da última hora. Nessa parábola dos trabalhadores da última hora, Jesus novamente compara o reino dos céus, né, com um pai de família, mas com uma diferença. O pai de família, então, sai de madrugada. Por que de madrugada? O sol ficava muito forte durante o meio-dia. Eles tinham que começar de madrugada, porque chegava de meio-dia e ninguém aguentava trabalhar. Então começava a ser trabalhado de madrugada. Então ele começa o trabalho com seus trabalhadores que já estão ali e acorda com eles que eles receberão uma moeda pela sua jornada de trabalho. Então lá começam a trabalhar. E ele sai então na terceira hora do dia para aliciar outros trabalhadores. Então ele chega lá, encontra outros trabalhadores, né? E ele fala o seguinte: olha, vão lá trabalhar na minha vinha, que vocês receberão o que for razoável. Veja, já não é mais uma moeda. Ele já não prometeu uma moeda, prometeu que era razoável, mas ainda assim o trabalhador foi. Ele não disse, ele não se negou a ir. E ele sai também na sexta e na nona hora, encontra os trabalhadores e fala a mesma coisa. E ele sai na 11ª hora, né, porque eram 12 horas de trabalho, na 11ª hora ele sai e ainda encontra outros trabalhadores e pergunta: nossa, mas por que vocês ainda estão aí? Por que vocês não estão lá na vinha trabalhando? Ele fala assim: não, porque nós estamos aqui esperando, até agora ninguém não nos aliciou. Então, ide vós também para trabalhar na minha vinha. Notem que nenhum dos trabalhadores se negou ao trabalho e que todos estavam ali esperando ser aliciados. Eles não estavam fazendo outras coisas, eles não estavam bebendo, eles não estavam cometendo crimes ou outros tipos de iniquidade. Eles estavam esperando pelo empregador, esperando pelo aliciador, né? E aí depois no final ali, chega na hora de fazer o pagamento, ele pega então a pessoa que é responsável ali por fazer o pagamento e fala o seguinte: ó, eu vou pagar uma moeda a cada um dos trabalhadores, mas você começa pagando pelos últimos, ou seja, aqueles que chegaram por último na minha vinha, você começa pagando por eles. Então ele dá primeiro pagamento ali para aquele que chegou à 11ª hora, paga uma moeda e assim sucessivamente. E quem estava no final da fila, que havia já começado o trabalho desde a primeira hora, já imagina que vai receber mais. Nossa, se a pessoa chegou na 11ª hora e recebeu uma moeda, eu que estou aqui desde o começo vou receber mais. E quando ele chega lá e recebe apenas uma moeda, ele murmura e reclama. Poxa, mas você vai pagar a mesma coisa para nós que ficamos aqui aguentando o dia inteiro o peso do trabalho, para a pessoa que trabalhou apenas uma hora? E a gente não é assim também? A gente às vezes não fica comparando quem trabalhou mais, quem fez menos, por que está ganhando mais, por que está ganhando menos, não é? Às vezes a pessoa não vê o esforço que a pessoa fez, porque a questão não é quantitativa, é qualitativa. A pessoa que chegou na 11ª hora deu tudo de si naquela hora, mesmo sabendo que provavelmente ia ganhar 1/12 da moeda, né? Então, nós muitas vezes fazemos isso também. Quando estamos no trabalho, muitas vezes, a gente reclama por que o outro está ganhando mais, por que o outro recebe mais do que eu, né? A gente vê aqui nesse capítulo, por exemplo,
ele fala o seguinte, né? Aí vem as instruções dos espíritos, que são comunicações dadas a Kardec, né, de espíritos. Kardec relaciona aqui então no Evangelho para melhor explicar. Essa comunicação que eu vou ler aqui foi dada por Constantino, um espírito protetor, em Bordeaux, 1863. O trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua vontade tenha estado à disposição do Senhor, que devia empregá-lo, e que esse atraso não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Veja, os trabalhadores estavam lá esperando para ser aliciados. Não importa em qual momento da nossa jornada nós iremos ser aliciados. O importante é estarmos prontos, ou seja, que nós tenhamos ouvido o chamado e que estejamos prontos para o trabalho. Muitas vezes nós não estamos trabalhando, mas estamos nos preparando para o trabalho. Através do estudo, a gente ouve o chamamento. Aí a gente vem na casa espírita e a gente fala, nossa, eu preciso estudar. Você começa a estudar. Você vai ler o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, você vai ver outras palestras no YouTube. Ou seja, você está se preparando para que quando chegar o seu momento de ser chamado, você esteja pronto. Não é assim? Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então nós precisamos estar à disposição. Mas, se tivesse recusado o trabalho a cada hora do dia, se tivesse dito, tenhamos paciência, o repouso me é agradável, quando a última hora soar, será tempo de pensar no salário da jornada. Que necessidade teria de me incomodar por um Senhor que não conheço, né? Como era, por exemplo, os profetas falando de Deus, né? A pessoa idolatrava outros deuses, né? Tinha outra concepção, né? Estes meus amigos não teria encontrado o salário de obreiro, mas o da preguiça, que aí é o choro e ranger de dentes, porque daí quando a gente desencarna, que a gente vai ver as oportunidades que nós perdemos, né? As oportunidades de ajuda, de prática na caridade, de melhorar as nossas más tendências. Nós vamos lá entender e ver que nós estávamos aqui para resolver pendências e melhorar como espíritos imortais e perdemos a oportunidade. Né? E aí ele fala assim que o Senhor vai fechar as portas e nós vamos bater na porta, Senhor, Senhor, abra. E ele vai falar assim, eu não conheço vocês. Não, mas eu vi o Senhor na praça, eu comi com o Senhor, né? Eu escutei as suas palavras, mas você não o seguiu. Então eu falo tudo isso, né? Relacionei esses dois aqui para que a gente possa refletir sobre a nossa jornada aqui na Terra. De fato, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aqui porque somos espíritos imortais e viemos aqui para melhorar e evoluir. Lá no plano espiritual a gente evolui e cresce também, mas não como aqui, porque aqui nós estamos sob o véu do esquecimento, não temos acesso a todas as nossas vidas, né? Temos apenas a intuição de muitas coisas, temos, é lógico, né, a proteção dos nossos amigos espirituais, nosso mentor ali a nos guiar, mas é um caminho muito mais difícil, porque a materialidade nos bombardeia a todo instante, com facilidades, né, com incitações a atender os nossos desejos, né? Então, muitas vezes, estar na casa de campo, por exemplo, é melhor do que você estar se dedicando numa tarefa da caridade para algumas pessoas. Você, aparentemente, gozar com a sua família de momentos, né, de descontração, é muito melhor do que você estar ajudando uma família carente que não tem possibilidade nenhuma de gozar de situações como essa. Então, o chamamento para todos nós é esse, que nós estamos aqui para trabalhar na seara do Mestre. E a gente encontra muita dificuldade para fazer isso. Essa é a verdade. Quando a gente vai estudando também esse capítulo, na verdade, né, os trabalhadores da última hora, a gente encontra lá o item A Porta Estreita, né? Semana passada o Anselmo esteve aqui falando mais ou menos sobre isso. E quando eu li isso há muito tempo, isso ficou gravado para mim, porque é uma grande verdade mesmo que Jesus falou. Ele fala assim: a porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas e o caminho do mal é frequentado pela maioria. A porta da salvação é estreita, porque o homem que quer transpô-la deve fazer grande esforço sobre si mesmo a fim de vencer as suas más tendências. E poucos a isso se resignam. Aí ele fala, esse é um complemento da máxima, muitos chamados e poucos escolhidos. Quem são os escolhidos? São aqueles que atenderam o chamado e que fizeram algo de diferente.
Então, realmente, a porta estreita é muito difícil de se passar. Mais difícil ainda é se manter no caminho. A reforma íntima nos diz o quê? Que nós devemos olhar para os nossos defeitos, as nossas dificuldades e transformá-las, né? Mudar, para que nós possamos ser pessoas melhores e sair daqui melhores. Não é assim? A porta estreita é justamente isso. Imagine então um viajante, desses mochileiros mesmo, né? Vem com aquela mochila gigante, vem mais 2, 3 valizes, mais umas de rodinha e vai chegar nessa porta estreita. Essas mochilas são todas as nossas bagagens que nós devemos nos livrar para poder passar pela porta estreita. São as nossas más tendências. Eu digo também e penso que não adianta simplesmente largar a mochila no caminho e passar pela porta. Porque se você de repente precisar de algo que está nessa mochila, você sabe onde que ela está e sabe como ir lá buscar. É necessário que você mude, que você recicle, né, essa mochila, que você transforme ela em outra coisa que não uma mochila. O que eu quero dizer? Por exemplo, vou citar novamente aqui o álcool. Se você é uma pessoa que tem problema com álcool, as suas dificuldades, você fala assim, não, eu vou lá beber para resolver. Essa é a sua mochila. Se você não olhar para aquele vício e transformá-lo para uma outra coisa, quando você passar pela porta estreita, estiver no caminho lá apertado e tiver dificuldade, você vai lá para buscar a mochila. Quando você transforma aquela mochila em outra coisa, ela deixa de ser a sua bengala, deixa de ser um sustentáculo. Você não tem mais, a mochila não existe, ela não tem mais alça, ela virou outra coisa. Isso quer dizer o quê? Quando você olha para aquele vício, você começa a lembrar de tudo que você fez por conta daquele vício, né? Todas as coisas que você perdeu, os momentos que você fez as outras pessoas passarem tristeza, decepcionarem. Então, quando você olha para aquela mochila, ela já não é mais aquela mochila que você carregava. Assim nós temos que fazer com todas as nossas más tendências. É óbvio que a gente vem para cá não com todas as nossas más tendências, assim como a gente também não vem para resolver todas as nossas dívidas, porque é muito. Imagina séculos e séculos de encarnação. Quanto mais ignorantes, mais erros cometíamos, né? Quanto mais distantes da palavra de Deus, mais iniquidade nós cometíamos. Então, ao longo dos outros séculos, a gente vai reencarnando e vai sanando a maioria desses nossos erros. Então, adentrar pela porta estreita é muito difícil. Mas o homem que quer transpô-la deve fazer grande esforço sobre si mesmo. A reflexão que eu trago aqui para todos nós é justamente essa. Quais são as nossas más tendências, né? O chamamento todos nós recebemos, mas é necessário que nós estejamos sintonizados para escutar esse chamamento. E o chamamento está em todos os lugares. Como eu falei, às vezes a gente passa na rua, vê alguém com dificuldade, sabe? A gente, pelo menos, se não pode ajudar, façamos uma prece. Peçamos então a esse nosso guardião que está conosco, que é um espírito de luz, que ajude aquele ser. Fala, eu não tenho como ajudar, meu irmão. Por favor, faça algo por eles. Rogue a Deus. Nenhuma das nossas preces fica sem resposta. Eu me lembro aqui de um livro, se eu não me engano, eu acho que é Entre o Céu e a Terra, que a mãe desencarna, né? E ela acaba se tornando obsessora da filha, por algumas razões ali que está no livro. Tá? E aí a filha está passando por dificuldades e faz uma prece para a mãe, para que a mãe a ajude. Ora, como a mãe vai ajudar se ela é a causadora do problema? Mas no momento em que ela faz a prece ela é acolhida por um outro espírito, um espírito de luz. Todas as nossas preces são acolhidas. Muitas vezes a resposta, né, ou a cura para a nossa dificuldade, nosso problema, não vem naquele momento imediato, porque outras forças estão ali atuando para aquilo. Eu peço a cura às vezes por alguma doença que eu estou tendo, mas por que eu não obtenho a cura? Muitas vezes porque aquela doença já faz parte de um pedido anterior ao seu pedido de cura. Você está às vezes com aquela doença para sanar um outro problema que você tinha. Então você vem nessa vida com esse problema para sanar uma outra dificuldade. Mas ainda assim a sua prece é acolhida e certamente que a sua dor ela vai ser diminuída, né, pela vibração, pela emanação das boas energias dos nossos irmãos. Então, se a gente não pode ajudar fisicamente, moralmente ali conversando e falando, mas nós podemos pelo menos fazer a prece, que vai ajudar muito os nossos irmãos, né? A grande dificuldade que nós temos de passar pela porta estreita é manter-se no caminho. Não dá para trilhar os dois caminhos. O processo é esse. A gente recebe o chamamento. A gente escuta a palavra.
sabe o que precisa mudar e o que fazer. E vem um peso maior, que é: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Nos Trabalhadores da Última Hora, ele fala justamente isso com relação aos espíritas, que são os trabalhadores da última hora. Não podemos mais alegar ignorância. A partir do momento que a gente lê o Livro dos Espíritos, lê o Evangelho, ouve os relatos dos espíritos que vêm nas comunicações falar, por exemplo, sobre o suicídio, irmãos nossos que infelizmente chegaram ao extremo do seu desespero, perderam a esperança, a confiança na vida e cometem o suicídio, eles vêm depois a Kardec, né, na revista Espírita, dar comunicação do que aconteceu. A gente vê o filme do Divaldo, quando a irmã dele volta também para contar como foi, que ela ainda sente o veneno escorrendo pela garganta, a dificuldade, o tempo que se passa. Então, para quem é espírita e recebe esses conhecimentos, não pode mais alegar ignorância. Então, quando nós adentramos o caminho da porta estreita, não há como nós trilharmos dois caminhos. Não dá mais para servir a dois senhores. Não dá para servir a Deus e a Mamon. Nós precisamos, então, ter um foco direcionado naquilo. Seguir os ensinamentos do Cristo. Quando ele diz que ele é a verdade, o caminho e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão através dele. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que ninguém vai chegar a um dia estar em comunhão com o Pai, que é o que todos nós desejamos, se não seguirmos os seus ensinamentos, se não trilharmos o seu caminho, como ele nos ensinou, passo a passo, todos os ensinamentos. Jesus trouxe no Evangelho a reforma moral para todos nós. Tudo que ele nos ensinou refere-se à moral, já perceberam? Porque é a nossa maior dificuldade. A questão intelectual, ela acontece, independente da nossa vontade, porque a lei de progresso ela é inexorável, não é assim? Ela acontece mesmo que a gente não queira, que a gente contrarie, o progresso existe. Por mais que a gente queira, alguns ainda queiram falar que a Terra é plana, que o Sol que gira não é a Terra que gira, tudo mais, essas coisas todas, ainda assim os cientistas provam, mandam máquinas a Marte, vão à Lua, e ainda assim o progresso continua. Por mais que queiram negar um monte de outras coisas, o progresso continua. Então, Jesus trouxe para a gente a reforma moral, porque isso depende de nós. Não é um impositivo. Embora nós estejamos também sob a mesma lei, que é a lei de progresso, depende de nós trabalharmos. Nós precisamos nos colocar a caminho, não é assim? Faça por onde que o céu te ajudará. Então, todos nós estamos aqui para nos reformarmos moralmente. Por isso que aqui é essa escola maravilhosa que a gente conhece. A todo momento, somos colocados diante de ensinamentos e, posteriormente, diante de provas. Pode perceber. Às vezes, uma coisa muito engraçada que acontece nos grupos de estudo, nós estamos ali estudando um capítulo, uma passagem, e terminou. Durante a semana, acontece algo ligado àquilo que nós estudamos. Alguma situação que nos coloca o quê? Em prova. Fala, você estudou? Legal, vamos ver se você estudou. Vamos lá fazer a prova. A caridade, a verdadeira caridade, a abnegação, tudo isso, vamos ver mesmo se vocês aprenderam. E aí é colocado então a oportunidade de praticar a caridade. E como você vai fazer isso? Ele ensina que a verdadeira caridade, você não pode deixar que a mão esquerda veja o que faz a mão direita. Ou seja, que você faz a caridade, mas que você não procure receber uma gratificação ou aplausos por aquilo que você está fazendo. Que você faça de coração, que você faça a caridade sem que aquela pessoa que está recebendo a caridade sinta o peso, a humilhação de estar sendo ajudado. E que, se possível for, você coloque ele na posição de ajudante, como se ele estivesse ajudando, né? Por exemplo, às vezes a pessoa, uma coisa simples, a pessoa vem aqui na frente e pede para tirar um mato. Posso tirar um mato? Eu quero dar um dinheiro. Não, eu que tenho que agradecer, porque eu precisava tirar esse mato todo e não achava ninguém. Nossa, Deus mandou você aqui para me ajudar. Então veja, a pessoa chegou ali na condição de se humilhar por um trabalho e de repente ele sai de lá com um sentimento de que ele foi útil, que ele de repente apareceu na hora que alguém estava precisando dele. Isso nós podemos fazer de muitas outras formas. Basta que nós tenhamos o coração em todas as nossas ações. E é isso que Jesus nos ensina. A reforma moral nada mais é do que você purificar o seu coração. De que forma? Limpando, por exemplo, todos os raciocínios. Ou seja, amando a Deus sobre todas as coisas. Então, antes de mais nada,
amemos a Deus sobre todas as coisas. Né? E depois, como é que a gente trata um ao outro? Trate ao outro como você gostaria de ser tratado. Faça ao outro aquilo que você gostaria de que fizesse com você. Quando alguém comete um erro, o que você gostaria? É como na escola. É normal o professor corrigir o aluno, mas ninguém quer ser corrigido em público, ninguém quer ser motivo de piada. Então, se alguém cometer um erro, alguma falha, não o repreenda em público. Chame no canto, fale, meu amigo, eu acho, no meu modo de ver, talvez você não tenha feito certo. E se ainda assim insistir, tenha indulgência. Lembre-se que cada um de nós está num degrau da caminhada evolutiva. O que você tem por entendimento, algumas pessoas podem não ter ainda chegado nesse ponto do entendimento. Não tenha indulgência. Né? Fala, então tudo bem, não tem problema. Por quê? A vida vai nos ensinar. Outro detalhe importante, que a gente não repreenda as pessoas. Por quê? A vida já faz isso com a gente. A vida lá fora, né, está sempre nos mostrando que estamos errados, onde estamos errando. O que nós precisamos é ter indulgência, amor, carinho pelo próximo. É disso que nós estamos precisando. Nós estamos entrando numa era da regeneração. A gente observa que muitos dos nossos irmãos desencarnaram. Muitos dos nossos irmãos já reencarnaram em outros planetas, outros estão ali aguardando em tratamento. Muitos não vão mais reencarnar na Terra, mas vão reencarnar em outros mundos, compatíveis ainda com a sua evolução, com o seu entendimento, né? Então tenhamos indulgência. E nós que aqui estamos ainda porque temos propósitos. Lembra que a gente falou do trabalhador da última hora? Muitas vezes pode ser que nós possamos ser aliciados no último momento. Mas o mais importante é que nós estejamos prontos, que nós estejamos ali esperando realmente ser aliciados. E não o desesperado, né? Porque que acontece? Às vezes a pessoa passa a vida inteira no erro, né? Não quer saber da espiritualidade, só quer saber da materialidade, da luxúria e de todas as outras coisas. Aí chega no final da vida com uma doença que coloca num estado terminal na cama. E aí ele então fala assim, eu quero ir para o reino dos céus. Mas não vai ser possível. Você vai ter que realmente reencarnar, né, e passar pelo aprendizado. Porque não adianta a gente só ler. É necessário a gente passar pelas provas. É necessário que a gente prove, não para Deus, para nós mesmos, que nós somos que é possível passar por aquela prova, né, que nós temos o entendimento para passar por aquela prova. Deus é maravilhoso, é um Pai maravilhoso. Ele trata seus filhos por igual. Não importa se um acabou de sair das mãos da criação, ou um já está lá num mundo já evoluído e tal, num espírito puro. Ele trata a todos iguais. E ele dá oportunidade aos nossos irmãos de estarem em contato com pessoas com entendimento mais avançado para melhorarem. Não é assim? O que acontece quando você quer que alguém melhore? Você coloca no mundo pior do que a condição que ele está ou coloca ele no mundo um pouco melhor? Para que o choque das realidades faça com que ele queira crescer e evoluir. Porque às vezes se a gente não tem a visão de um mundo diferente, a gente não consegue projetar a nossa melhora. Por isso que é importante a gente ler o Evangelho segundo o Espiritismo, porque a gente começa a perceber que existem mundos melhores e mais evoluídos que o nosso. Então, eu quero ir para lá. O que é preciso fazer? Eu lembro aqui da passagem, né, daquele jovem rico, né, que ele chega para Jesus e fala, Senhor, o que eu preciso para ganhar o reino dos céus? Aí Jesus fala, não, você precisa guardar todos os mandamentos, né, ser uma pessoa direita e tal. Falo, não, mas isso eu já faço, desde pequeno eu já faço. Aí Jesus fala, então você precisa agora dar tudo o que você tem aos pobres, né, doa tudo o que você tem e me siga. Aí o jovem rico vai embora, muito triste, né, decepcionado, por quê? Porque ele não consegue se despojar, se livrar dos bens materiais que ele tem e seguir a Jesus. Então, muitas vezes, a gente não está pronto. Então, nós precisamos o quê? Mudar isso. Precisamos nos preparar para que nós possamos, então, adentrar nesses novos mundos. É isso? Bom, a palestra, realmente, o tema era esse, para que nós possamos refletir sobre a nossa jornada aqui na Terra, que nós não estamos aqui a passeio de forma alguma, tá? Nós estamos aqui a trabalho. Muitos dos nossos irmãos têm muitas dificuldades, já trazem de outras vidas.
mas aqui são colocados no seio de famílias, de mães com coração bom, coração enorme, que vai dar àquela pessoa muito amor e muito carinho. E é aquela velha história, né, de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O amor penetra esse rochedo que a gente forma em torno de nós, né, por não conhecer a luz, por não conhecer ainda a Deus. Conforme nós vamos tendo esse choque de realidade, imagina um espírito endurecido que vem de mundos assim um pouco mais inferiores que o da Terra, chega aqui e vê que é diferente da onde ele estava. Que nem todas as pessoas estão sempre querendo matar as outras ou sempre querendo a riqueza, e que muitas pessoas que deveriam tratá-lo de maneira ruim, por ele ainda ser mal, por ele ainda ter um mau comportamento, pelo contrário, só dão amor e carinho, como é o caso da mãe, né? A mãe, o amor de mãe é excepcional, é o que mais se aproxima do verdadeiro amor, não é? Mais se aproxima porque a mãe ainda ela consegue ter para com o seu filho o amor incondicional, mas tem dificuldade de ter o mesmo amor por um estranho ou mesmo por um filho adotivo. Mas pelo seu filho, que é da sua carne, do seu sangue, ela tem um amor incondicional, né? É um amor que não exige reciprocidade, ele não exige que o filho a ame da mesma forma. Pelo contrário, por mais que o filho demonstre às vezes não amá-la, aí que ela ama mais ainda esse filho, né? Então Deus é maravilhoso por nos dar tantas oportunidades e coloca as pessoas certas, né, para nos ajudar. Então reflitamos sobre a nossa jornada, que nós não estamos aqui a passeio, estamos aqui a trabalho. Bom? Então uma boa noite a todos, muito obrigado.